Saudações, meu povo! Tudo jóia? Eu sou Igor Moraes, do canal Impressionante, e antes da gente começar o nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, siga a gente nas redes sociais, que vai aparecer logo aqui, e vamos para o vídeo. Sobre o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre essa grande fera, esse grande fenômeno inacreditável do vôlei feminino nos anos 90. Isso mesmo, Mireia Luiz. Esse gigante de apenas 1,75 m, mas que chegava ao alcance de 3,35 m de altura. Isso mesmo, ela quase que dobrava na impulsão na hora do ataque. A gente vai mostrar um pouquinho agora algumas cenas dessa fera, só para vocês conhecerem, se vocês ainda não conhecem. Dá uma olhada. Só pela cara dessa fera já intimidava os adversários, né? A movimentação dela, aquele olhar muito fixo. Então, assim, era uma das estratégias também de Mireia. E falando um pouco sobre Mireia Luiz, é uma jogadora cubana que já despertou interesse aos 11 anos de idade pelo vôlei. E aos 11 anos de idade ela tinha apenas 1,48 m. A técnica vendo tamanha potência, tamanho potencial nessa jogadora, lançou um desafio para ela. Falou, se você atingir o teto, que é 2,45, você vai entrar para a nossa equipe. Para a perplexidade da técnica, todas as vezes que ela conseguiu saltar, ela conseguia alcançar o teto. Eu estou dando risada assim porque assim, eu tenho mais de 1,48 e já tentei várias vezes atingir o teto e não consegui. Isto é, após várias tentativas e 90% das vezes ela alcançou o teto, ela já foi chamada 4 anos depois para a equipe adulta. Agora a gente vai mostrar um pouquinho para vocês essa fera em ação. Aí vocês vão ver tamanha potência que ela tinha e como que era difícil encarar um fenômeno desse. Roda o VT. Nessa época, as cubanas treinavam na rede masculina. Para quem não sabe, a rede masculina naquela época, tá? Hoje eu acho que já mudou um pouquinho essa regra. Mas na época era 8 centímetros acima da rede feminina. E sempre no final do treino elas aumentavam mais 10 centímetros. Isso todas as cubanas. Então assim, elas tinham uma grande impulsão, principalmente Mireia Luiz. E como ela saltava a 3,35 ou a 3,39, variava um pouco, né? Ela conseguia saltar e atingir esse alcance, ela praticamente ignorava os bloqueios. Exatamente, ela ignorava os bloqueios. Quem tivesse que defender, teria que correr para um lado da quadra, para o outro, adivinhar mais ou menos para onde que ia a bola. Então assim, eram golpes potentes, em várias posições, em vários locais, e ficava muito complicado, porque assim, ela atravessava, ou melhor, quando ela impulsionava, ela passava o peitoral da rede. Isto é, olha só a visão que ela tinha na época, passando o peitoral na rede. E se vocês acham que eu estou exagerando, observa só em câmera lenta como que esse fenômeno saltava. Impressionante, né?
Mireia Luiz foi considerada 4 vezes a melhor atacante no mundo ao longo de 6 anos. E não só ela, como toda a equipe de Cuba, trouxe durante 3 anos, ou melhor, 3 Olimpíadas consecutivas, o ouro olímpico. Isso foi em 1992 em Barcelona, 1996 em Atlanta, inclusive pegou o Brasil na semifinal, né, que deu aquela polêmica toda. E em 2000, nos Jogos de Sydney. Admirada por uns, criticada por outros, ela conseguiu o carinho de Fidel Castro, que inclusive pressionava bastante elas. Tem até uma reportagem falando, né, principalmente nessas Olimpíadas de Atlanta, de 1996, que ela tinha obrigação de ganhar aquele jogo. Então, assim, foi por isso que deu toda essa polêmica que nós já mencionamos nessas semifinais contra as brasileiras. Então, assim, ela não só deu uma medalha para ele e depois pegou de volta, ela até deu uma risadinha, né? Como ela também recebeu um prêmio como um dos maiores ícones do esporte, coisa que Fidel Castro dava bastante valor, como você pode ver nessa foto ao lado. Agora, falando sobre um pouco da rivalidade entre brasileiras e cubanas, até mesmo Fofão, que jogou durante muitas Olimpíadas, muitos anos, falou que a Mireia era uma jogadora muito completa. Ela atacava diagonal, paralela, meio fundo, bola de cheque, defendia muito bem, era uma jogadora muito habilidosa, lançava golpes potentes e era muito difícil de ser marcada porque ela virava muito rápido. É uma espécie de jogadora parecida hoje com um jogador da França, Mbappé, que bate em várias posições, em várias alturas, inclusive bate até de costas, já fez até pontos de costas, inclusive no Bruninho, né, na seleção brasileira masculina, mas assim, ela não batia de costa, tá? Só que assim, a gente vai mostrar também aqui para vocês uma característica dela que era fato, a marra, a provocação, que é uma coisa que não era permitido e nunca foi permitido. Porque geralmente quando você marca o ponto, para você comemorar, você tem que ficar de costas para a rede, você não pode comemorar de frente para a rede. Além dela comemorar de frente para a rede, ela batia aquele ponto, aqueles pontos impossíveis e ainda ficava provocando, dando aquele gritinho dela, yeah, pay! Como sempre. Ela não era a única provocadora do jogo, tá? Tinha outras jogadoras também que no caso não vem ao caso. Mas assim, nesse vídeo agora vocês vão ver o grande pesadelo que o Brasil sofreu em 1994, no final da Mundial aqui em São Paulo. Observa só a tamanha marra e característica dessa jogadora. Muita categoria para esse time cubano, era uma potência. Mas, na época, nós tínhamos um técnico, Bernardinho, que não só treinou a equipe feminina, como também muitos anos a equipe masculina. A gente pode falar um pouco sobre ele também futuramente, em outro vídeo. Mas voltando à questão do Bernardinho, no caso do Brasil vôlei feminino, ele treinava muito a questão psicológica das brasileiras, até mesmo para não sofrer essas provocações, e realmente elas tinham psicológico para isso. Por isso que deixava essas cubanas ainda assim mais aflitas, querendo intimidar, querendo provocar, chamar atenção, querendo mexer mesmo com o psicológico das brasileiras. Pero ¿cómo ofenderla? Vamos a ofenderla, decirle de todo, todo lo que nosotros que era lo peor que nosotros podíamos decirle a una mujer. Hija de la puta, le decíamos. Y Marcia decía, hija de la puta você, hija de la puta tú. Y nosotros le decíamos, ¿qué más? Le decíamos lesbiana, que eran de todo, de todo.
tem até uma frase aqui que eu vou ler para vocês, da própria Mireia, que ela colocava o seguinte: por que ela fazia isso? Por que ela provocava tanto o Brasil? Por que o Brasil era o maior rival para elas? E ela vai falar, palavras dela agora: aquele Brasil era muito completo, com um bloqueio alto e técnico. Realmente o Brasil tinha uma altura boa na época, além de uma ótima defesa. Tinha que ser, né? Uma ótima defesa. Eu tinha que saltar e bater muito forte na bola para poder fazer um ponto. Isto é, ela tinha que se esforçar muito mais com a seleção brasileira. Era um jogo muito inteligente que nos deu muito trabalho. Então nessa foto aqui a gente vê a tamanha rivalidade entre brasileiras e cubanas. E para o desfecho desse vídeo, Nauber ainda comentava. Aliás, isso foi recente. Nauber comentou com a própria Mireia. Antigamente, nos anos 90, tinha a seleção masculina de vôlei, a seleção feminina de vôlei e a seleção de Cuba. O que ele está querendo dizer com isso? O segundo lugar está garantido para todo mundo, porque primeiro era de Cuba. Só que teve algumas vezes que o Brasil passou perto e deu todo esse sufoco para as cubanas. E vamos deixar aqui apenas uma imagem recente também de Mireia, emocionada com o nosso documentário. Esse documentário que a gente fez para ela. Tô brincando, esse documentário já havia sido feito, tá? Mas assim, é recente e realmente é uma jogadora assim que eu admiro bastante, apesar dessas marras todas que ela tinha. Era uma jogadora assim que, no caso, superou, ultrapassou os limites. E como vocês perceberam também, ela fazia milagre praticamente. Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não deixam, tá, de curtir, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e sigam a gente nas redes sociais. Se vocês tiverem algum assunto impressionante para dar como ideia para a gente pode lançar aqui também. Até o próximo vídeo, aquele abraço.